Washington Music apresenta Bofas da Cara, um novo single de Leonardo Freezy. Já disponível em todas as plataformas digitais. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Leonardo Freezy, artista do mês. É importante. Há coisa de uma semana nós tivemos aqui o rapper Kid MC de raiz, e fez declarações bastante sérias em relação à tua pessoa e do gangsta. Muitos comentários nas redes sociais. Aliás, o Oder David ligou logo para mim. O Isidro e o Gangsta tomaram contato com este vídeo. Estão de certa forma indignados com o que aconteceu. O Artigo 40 Podcast é um... Deixa eu só mutar aqui no instante. O Artigo 40 Podcast é um artigo aberto a 100% para o contraditório. Qualquer convidado que vem aqui e fale alguma coisa, há sempre o direito de resposta. É uma lei aqui do Artigo 40 Podcast. Uma lei do Artigo 40 Podcast. Nós convidamos, claro, já falamos aqui sobre diversos assuntos e vamos continuar a falar, mas este é um dos assuntos que, de certa forma, polêmico. É um assunto que não vai sair assim sem uma doação. Atenção. E atenção que partilhem isso nos grupos. Atenção, estamos a subir muito bem com os números. Conversamos aqui sobre muita coisa, mas é importante sim o Isidro também ter uma opinião relativamente às declarações do Kid MC. E porque o Kid MC, se calhar, depois de ver a resposta do Isidro, por exemplo, pode convidar o Isidro para um debate. E temos aqui um espaço aberto também para isso, né? Não, exato. Claro, e acho que, na verdade, nós somos jovens e a diferença de opiniões, as pessoas têm que conversar, mas só de opiniões, nada pessoal. E acho que a Viana TV tem aí uma VT, né? Vamos ver pelo menos a VT do Kid MC, onde ele fez o pronunciamento. Exato. Viana TV, vamos ver esta VT do Kid MC. Os ativistas estão a ensinar as pessoas a serem totalmente intolerantes. Isso não é bom, mano. Tu não podes criticar alguém e depois ser como ele. Então, se tu dizes que o MPLA é um partido intolerante, por que você ofende alguém só por esta pessoa dizer que não é do teu partido político, mano? Por que tu ofendes esse alguém se ele disser que não concorda com aquela ideia, tem outra ideia? Por que ofender? Por que ameaçar de morte? Ofender mãe e pai? Não estás tu a ser intolerante como o partido que você critica? Aí está. Mas quem está a ensinar isso? Quem está a influenciar essas pessoas? São alguns ativistas. Quando o Dita Finha, nas manifestações de 11 de novembro, ele emitiu o seu parecer. Ok. É a sua opinião, é a sua ideia. Mas quando um ativista, como o Isidro Fortunato e o Gangsta, chegam e dizem, influenciam as pessoas para queimarem os tênis do outro, mano, eu acho que isso não é certo, mano. Nós estamos a ensinar as pessoas a serem intolerantes, explosivas e radicais. Eu até nem sabia que eles tinham feito isso. Eu só vi, eu até assustei, eu estava no Facebook e vi uma imagem de um puto a queimar o tênis do Tafinha. Eu disse, está a queimar por quê? O que é que se passa? Depois, quando eu fui buscar as informações, soube que numa das intervenções do Gangsta e do Isidro Fortunato, pelo Tafinha ter uma opinião contrária da deles, eles pediram às pessoas para queimar as t-shirts do outro, os tênis do outro, mano. Estás a ensinar o que às pessoas? Estás a ver? Estás a ensinar o que às pessoas? Estás a ensinar as pessoas a saberem conviver na diferença? Não, mano. Estás a ensinar as pessoas a serem radicais e intolerantes. Mano, é um irmão angolano. O Isidro até é alguém que fala muito sobre Ubuntu, né? Ubuntu, o africanismo. Nós africanos temos de nos dar as mãos, nós africanos temos de lutar juntos. Faz isso. Tafinha é um irmão angolano, mano. Se calhar é verdade. O Brada sustenta a família com isso. É o negócio dele, mano. E nós sabemos que música aqui em Angola
não consegue te dar dinheiro suficiente para você se gerir, mano. O custo de vida é muito elevado. O Brada encontrou uma outra fonte de rendimento. Não está a matar ninguém, não está a roubar ninguém, está a lutar aqui dentro, onde muitos já fugiram. O Niga está aqui, porra, acredita nisso, está a fazer a cena dele. Você diz queimem, mano. Epá, não acho isso certo. Sobretudo para o Gangsta que esteve no dia do lançamento do tênis do Tafia. O Gangsta esteve presente, esteve lá a dar bué de props, mano. Depois faz isso. Então, Isidro. Isidro, você foi acusado pelo Kid MC de ser um ativista intolerante, mano. O Kid MC esteve conosco e fez declarações polêmicas, família. Fez declarações polêmicas, acusou o Gangsta e o Isidro Fortunato de serem intolerantes. Mandaram as pessoas, incentivaram, aliás, as pessoas a queimar artigos do rapper Gita Finha, porque o mesmo emitiu uma opinião na qual o Isidro Fortunato e o Gangsta, naturalmente, gozando da sua liberdade, não concordaram com esta opinião. Isidro, como é que é, mano? Qual é o teu point relativamente a isso? Olha, mano, eu quando vi isso, fiquei assim, what, man? Yeah. Por que esse mano falou isso? É para falou, é a ideia dele, é a opinião dele, yeah. Mas o que eu notei nessas afirmações do Kid, né, é que ele é comunicólogo, primariamente, né? Acho que se formou nisso. Mas tem muita confusão de conceitos, mano. Uma pessoa não pode ser comunicólogo, porque comunicólogo é exercer a arte da comunicação e passar uma informação assim toda enviesada, mal passada, estás a ver? E faltou verdade no próprio Kid, estás a ver? Faltou verdade, faltou com a verdade. Eu digo o seguinte, vamos só falar aqui de construção. Vamos aqui falar aqui algumas diferenças de conceitos, porque eu acho que o que ele fez mais nesse vídeo foi uma confusão de conceitos. Primeiramente, o que é opinião? Depois nós temos que olhar o que é posicionamento político, posicionamento público, posicionamento pessoal e exposição política. O que é exposição política, por exemplo? Vamos começar a falar assim. Para já, o que falta com a verdade? Quando a ideia de queimar CDs, queimar t-shirts, não começa com Gita Finha, começa com o próprio Kid MC. O Kid MC, há tempos atrás, eu esqueço um ano agora, ele surge com um vídeo nas redes sociais, né? Parecia irritado, irado. Sou mesmo do MPLA e agora? Estás a ver? Yeah. Ele é livre de assumir a filiação dele partidária. Tudo muito bem. O problema está que ele, quando faz o vídeo, é como se estivesse a afrontar o público dele. Estás a entender? Sim. É numa forma de afrontar, como se estivesse irritado a afrontar o público. Resultado, ele foi punido pelo público. A punição do público, né? O público vai desenvolvendo, depois de 45 anos de MPLA, né? 19 anos de paz e tal, o povo não vê as suas expectativas supridas, estás a entender? O povo cria uma certa raiva pelo MPLA, mesmo que não falem de forma aberta, mas depois de 45 anos você sabe que o problema desse país está nas lideranças e está no MPLA. Qualquer pessoa normal sabe que o problema desse país é o MPLA. Quando você assume a tua filiação partidária, sendo você um MC que defende causas sociais, mostra a tua filiação, isso é normal até aí, mas quando você agride visualmente os teus admiradores e o teu público com as tuas declarações, vai haver aquilo que nós chamamos de transmissão do ódio. Ou seja, o povo vai tirar o ódio que tem pelo MPLA e vai depositar na conta de quem? Do Kid Manuel MC. E é o que aconteceu com ele. O Kid teve t-shirts a ser queimadas muito antes do Tafinha e nem o Gangsta, nem o Isidro estavam lá, mas incendiaram CDs dele. Por que é que ele não falou disso aqui primeiro? Por que é que ele não falou quem incentivou o ódio das pessoas aí?
foi ele próprio que incentivou o ódio das pessoas. Queimaram-lhe o CD, não falou disso. Preferiu vir na questão do Dita Finha para parecer um paladino que, de certa forma, como é que é? Alguém que não tem nada a ver com as coisas. Preferiu trazer a perspectiva do Dita Finha. O que é que há com o Dita Finha? Não é uma questão de opinião. Dita Finha não teve uma opinião. As pessoas confundem opinião. Vou-te dar um exemplo, por exemplo. E também eu acho que o Kid MC não sabe o que é tolerância e intolerância. E ele, sendo comunicólogo, ele devia estudar isso em condições e também saber o que é exposição e posicionamento, porque claramente ele não sabe disso. Mas eu vou lhe explicar com calma, porque também sou muito mais velho dele, eu acho que eu sirvo também para isso. Tá? Vou lhe explicar. Ele até falou aí do Ubuntu na passagem dele. Eu acho que o Ubuntu é mesmo isso. É às vezes ensinar os miúdos, tá a ver? Então, a ideia é, o Tafinha não teve uma opinião, teve um posicionamento e uma exposição política. Teve um posicionamento partidário e uma exposição política. Vou-te explicar porquê. Primeiro, 2022, vais gostar, é um moto popular que surge no seio do povo para manifestar a sua insatisfação com a governação do MPLA no seu presidente João Lourenço. Entendes? Então criaram 2022, vais gostar, ou seja, vai sair para entrar outra pessoa. Isso é um moto popular. As pessoas criaram mediante a sua insatisfação. Agora, o Tafinha vai utilizar um moto popular. Vê como é que essas pessoas abusam a paciência das pessoas, né? Ele, como é inconsequente, ele vai pegar e vai ir numa gala da JMPLA e vai pegar um panfleto escrito 2022, o presidente, as mulheres vão continuar a gostar da governação inclusiva do presidente João Lourenço. Isso é o primeiro. É uma clara um claro afrontamento ao público. Mano, os angolanos que andam chateados com o MPLA são muitos. E aquilo não é uma opinião, aquilo é uma exposição política. Porque o MPLA é um partido político. E você, quando pega um moto popular, você vai ter uma exposição. O espaço em que você está é um espaço politizado. Então, porque era uma gala da JMPLA, logo é um espaço político. Quando ele mostra aquilo publicamente, ele está a ter o quê? Uma exposição política e não uma opinião. Uma opinião é quando você faz num território neutro. Entendes? Sim. Mas parece que os comunicólogos não sabem disso. Então vem aqui falar o que lhes vem na cabeça, estás a entender? Ok, Isidro, mas independentemente desta questão, o Dita Finha, sendo um cidadão, tem a liberdade de emitir a sua opinião, certo? Tem, mas vou-te explicar também a questão da opinião. Um segundo, Isidro, tu e o Gangsta incentivaram ou não as pessoas a queimarem artigos do Dita Finha? Quando você nega que você... Vamos entender aqui onde é que vem a hipocrisia das pessoas. Eu chamo isso de estupidez com muita facilidade. Okay. Você nega que você é partidário. Você diz, eu sou partidário, não me meto em política. Tudo muito bem. Mas você vai para um espaço politizado, porque é um espaço que pertence à JMPLA, e você afronta o povo dentro de um espaço político, sendo partidário, com um moto que as pessoas criaram para mostrar insatisfação pela forma de governação do presidente da República. O que é que você está a fazer? Está a afrontar o povo. E o povo de Angola é um povo que vem desenvolvendo os seus mecanismos punitivos. Eles muitas vezes queimam-te as tuas coisas, o teu merchandising, porque é aí onde te dói. Porque você não admite a filiação partidária para continuar a ter público, para o MPLA poder vir te buscar para você fazer propaganda política, mesmo você negando a tua filiação partidária. Mas você fica tipo... Mantens o público dentro de um discurso partidário e ganhas dinheiro com o MPLA dentro de uma exposição política. O que o Tafinha fez é exposição política e não uma opinião, mas vamos tocar na opinião. É uma exposição política. Então, o que houve? O Tafinha foi punido. Eu, como das pessoas que também falo que 2022 vais gostar, sendo um ativista e sendo uma pessoa que socialmente lida com essa frustração que as pessoas carregam, dos sonhos que são adiados constantemente por decisão política, eu me sinto também atacado. Então, atacado senti-me atacado. 2022 vão continuar, o presidente vai continuar a gostar. Tu notas aquilo, tu notas já. Você
assume que não é partidário, que não és militante, mas tens primeiro um posicionamento partidário e uma exposição política. Exposição vem do ambiente em que ele vai fazer a declaração, vai emitir a opinião. A opinião, quando é opinião, nós fazemos em território neutro. Na questão da tolerância, houve uma matança no Cafunfo. Você quer ter opinião, chega numa aldeia do Cafunfo, onde tem pessoas a chorar nos antequeridos que morreram, chega lá e fala que a polícia fez um bom trabalho. É a tua opinião. Mas o ambiente, as pessoas são obrigadas a te tolerar. Se te lincharem, te partirem as pernas, o povo tem razão. Estás a entender? As pessoas até não entenderam o que é tolerância e intolerância. As pessoas não sabem, porque você pode trazer um discurso intolerante dentro de uma narrativa de tolerância. Estás a entender? Nem tudo é opinião. Em Angola, as pessoas não têm uma opinião que não se baseie na satisfação dos seus próprios interesses. Vou-te explicar porquê. Muitos daqui ao drama, porque não é a minha opinião. Não. As pessoas normalmente têm um posicionamento e não uma opinião. Posicionamento naquilo que lhes favorece. E nós sabemos que o MPLA favorece muita gente que se posiciona do lado das suas políticas. Estás a entender? Então, é o que aconteceu com ele. O Tafinha teve as suas coisas queimadas porque ele afrontou o povo. Sentes que tu e o Gangsta não tiveram tem influência? responsabilidade sobre... Assim, a minha responsabilidade é... Porque tu também tens Claro, seguidores. Eu tenho muitos seguidores e tenho, eu admito isso. Yeah. Mas eu também me senti, na voz de uma das pessoas que fala que 2022 vai gostar, tá a ver? Que fala sobre esse moto, eu me senti também atacado. Logo, o pessoal vai fazer o quê? Vai usar o mecanismo punitivo. Eu reconheço o incentivo. Não é muito agressivo. Calma. Eu reconheço o incentivo. E reconheço também a ideia de cancelamento. Mas num país onde os artistas se habituaram a pensar que têm o rei na barriga e tentam manipular as pessoas com base no nível baixo de literacia para poderem ter os seus interesses salvaguardados, é necessário que existam vozes que falem como é que as coisas devem ser. E ele estava a ser simplesmente punido. Então você não é que diz que quer ser presidente, o teu povo no Cafunfo foi fuzilado, falaste alguma coisa. Esses artistas têm uma omissão criminosa. Uma das piores classes artísticas que existe no planeta é a classe artística dos angolanos. Não diga isso, Isidro. É verdade. David, faz Uma favor, a das superchat, piores. mano. Já voltamos a este assunto. Temos aqui um superchat do... Agora desapareceu. Ngola Musaka, 5 euros. Muito obrigado, Ngola Musaka. E isso aqui tá muito interessante. Ver o Isidro aqui a justificar o seu posicionamento. Já recebi uma mensagem, mano, você não tem noção. Será que teremos um debate? Que o Tafinha vai ligar neste momento. Atenção, família. Então vamos preparar os telefonemas. Partilhem este vídeo, família. Liga mesmo. E... Atenção, não está confirmado, só ouvimos dizer. Até preferia que o comunicólogo também ligasse. Liguem todos que puderem ligar. E sobre essa cena, né? Estavas aqui a tentar descodificar e a explicar a questão do teu ponto de vista, opinião, tolerância, intolerância, etc. Tu sentes que a nossa geração é tolerante a opiniões contrárias? A tolerância tem que obedecer contextos, mano. Nós não podemos nos mentir. E a questão da opinião é muito importante que as pessoas tenham em consciência. Que aqui as pessoas não se habituaram a ter opinião. Nós andamos aqui a brincar com conceitos. As pessoas têm posicionamentos. As pessoas aqui em Angola não têm muita opinião, têm posicionamentos. Estás a entender? O que aconteceu com o Gitafia foi um posicionamento. E a posição do Kid, quando chega aqui e não consegue falar propriamente, que isso já aconteceu com ele, já tentaram lhe cancelar várias vezes. O próprio Kid fez um post por causa das manifestações a repudiar e a falar que a UNITA estava por detrás disso, o Adalberto Costa Júnior é que estava a financiar a destabilização de Angola e tal. Foi cancelado no Facebook. Lhe atacaram tanto que ele teve que sair do Facebook. Saiu por quê? Depois tentou fazer um outro post a se redimir, lhe atacaram de novo, tentou fazer outro, lhe atacaram, daí se ausentou do Facebook por tempo indeterminado. Por quê? Porque ele não teve uma opinião, ele teve um posicionamento, porque ele próprio reconhece a filiação dele ao MPLA e à JMPLA. Estás a entender? Então são posicionamentos. Quando você pertence a uma estrutura política, que é o caso da MPLA e da JMPLA, que muitas pessoas que começam a tomar consciência e têm o seu futuro adiado, a sua expectativa de vida quebrada,
por causa da péssima atuação da governação do próprio MPLA. E você que assumiu uma de Paladino, você tem que se preparar para os mecanismos punitivos. O Kid foi punido, não falou disso por quê? Quando incendiaram as t-shirts dele. Tinha lá Isidro? Não tinha. Tinha lá Gangsta? Não tinha. Então parece que o que ele veio fazer aqui, veio trazer uma encomenda, veio falar em nome do partido dele e transformar aquilo numa espécie de opinião. Achas que o Kid veio aqui amando do partido MPLA? Eu não sei, mas da forma que ele me traz aqui essa conversa, ele, se fosse uma pessoa justa, devia analisar o que se passou primeiro com ele antes de sair em defesa do Tafinha para começar. Ele faz isso porque o caso do Tafinha é um caso recente, então ele faz isso. Quando tu notas muitos elementos de identificação para viralizar uma determinada narrativa, tem encomenda aí. Não, o Kid MC veio aqui como nosso convidado. Atenção. Mas você não sabe. É assim. Veio como nosso E ele convidado. respondeu uma pergunta que foi feita por nós, né? Sim, Não, exatamente. vamos entender uma cena. Independente de qualquer coisa, estás a ver? Yeah. Eu não acredito em coincidências. Vocês podem até não ter nada a ver com isso. Atenção, nós vamos abrir as Tá vendo? linhas Não, peraí, daqui a bocado. vocês até podem não ter nada a ver com isso. Yeah. Você está com Kid 24 sobre 24? Não. Não. Então qual é o problema? Você não sabe qual é a intenção do indivíduo. Eu, quando vi o mano a falar aquilo, depois foi buscar mais o Ubuntu aqui a tentar fazer aquela espalhafatice toda. Eu olhei para esse mano, qual é a dica? O que é que se passa com esse jovem meu? Isidro, no As teu linhas ponto de estão vista- abertas, família. Quem quiser no teu ligar, ponto de pode vista, ligar. quando é que é, na verdade, uma opinião? Uma opinião é quando é feita num espaço neutro, mano. Tipo, não, queria perceber, tipo, quando é que, por exemplo, o Tafinha estaria a dar uma opinião? Isso, relativamente a estar associado ao partido, por exemplo. Vê só, opinião, né? Yeah. O Tafinha, por exemplo, quando falou para as pessoas ficarem em casa, uma pessoa séria que quer fazer uma crítica, que quer dar uma opinião, tem que analisar todos os contextos possíveis para ter uma opinião que é justa, porque a opinião pode ser nossa, mas ela tem que ser carregada de justiça, porque a opinião é baseada na observação que você faz de determinados factos e você expõe aquilo que você pensa sobre. Isso é a opinião. O Dito Tafinha fez isso. Então você vai falar para as pessoas ficarem em casa, pessoas desempregadas que dependem da rua para viver, vai falar por causa do Covid, fiquem em casa e não sei o quê. Quem sair na rua é isso, aquilo, pegam e põem paninhos na porta em forma de protesto. Como é então, mano? Uma massa populacional desempregada que passa todo tipo de necessidades, que às vezes só tem uma única refeição por dia, às vezes nem tem, mano. Eu lido com essa realidade de ver senhoras velhas acima da idade nas beiras das estradas a venderem ovos. Essa hora você chega aí na ponte do Camama, tem famílias que ainda não venderam um ovo, mano, para sustentar filhos que estão em casa. Ô, irmão, é você que vai sair a falar porque fica em casa, porque quem sair a unir tem que estar a instrumentalizar, porque eu também perdi familiares. A mobilidade que um Tafinha tem, até eles chamam de tainha, tá a ver? Aquele peixe porco, tá a entender? Não diz isso, não, mano. é o que eu penso, tá a entender? Porque uma pessoa que não tem argumentos, que não tem capacidade, não pode começar a tentar falar as coisas da forma que esses manos vêm, se posicionam e se expõem. Yeah? E eu assumo aquilo que eu digo. Eu, Isidro Fortunato, assumo. Yeah. Então, Isidro Fortunato, só um segundo. A Ascensão Music apresenta Bofas da Cara, um novo single de Leonardo Freezy. Já disponível em todas as plataformas digitais. Acesse agora mesmo o link na descrição do vídeo. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos. Leonardo Freezy, artista do mês.